Hoje eu vou puxar dois assuntos com você que me assiste. Um deles é a respeito do Lucas Guerreiro, do canal Videira Verdadeira. Tem também o pessoal do Pelo Estudo e Pela Fé e o Yesley. Todos esses são santos dos últimos dias e fazem conteúdos voltados para esse público. Mas para você que é adventista, da CCB, Deus é Amor, Universal, os católicos, ateus e todos os que acompanham esse canal, o que está acontecendo? Essa galera e o pessoal de outras igrejas também, eles estão dizendo que o povo está se acabando nas igrejas por conta de briga política. Estão desfazendo as famílias, os irmãos estão se olhando feio. E aí, como é que é o negócio? Eu posso persuadir o meu irmão a votar num candidato político? Isso faz parte da democracia? Como é que funciona toda essa história? A gente vai falar sobre isso. E o segundo assunto é a respeito da pastora Nadir. Será que a pastora Nadir caiu em uma arapuca? Será que ela foi enganada e vai fechar a sua igreja depois de ter ali uma armadilha feita pelo ateu militante Jason Ferrer? A gente vai dizer tudo isso também. Mas antes, meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. No primeiro assunto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é neutra em relação a apoiar candidato ou partido político. A igreja, enquanto instituição, é neutra nesse sentido. Porém, em relação aos membros, enquanto indivíduos, esses sim são incentivados a participarem da vida política. E isso inclui escolher o seu candidato e escolher o seu partido político, ou não. Por que eu destaco isso? Às vezes as pessoas têm a impressão de que se afastar das questões políticas quer dizer que você vai se santificar mais. E isso está errado, porque nós fomos chamados também para ser o sal da terra, para influenciar esse mundo para o bem. E isso inclui participar nas questões dessa terra, que também inclui a política. Então vê só, é verdade que o presidente Oaks, que é membro da primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, disse que os membros da igreja não devem se julgar uns aos outros em questões políticas. Mas ele não revogou, não falou para você parar de fazer a questão de discernir o bem do mal. Uma coisa não significa a outra. O que acontece? Qual é o problema? O problema é que, enquanto o indivíduo está discutindo política e participando da democracia, o indivíduo membro da igreja, e é para fazer isso, o cristão em geral é para fazer isso, ele está perdendo a família dele, destruindo a comunhão entre membros da igreja onde você partilha o sacramento ou a Santa Ceia. Esse é o problema. Não é porque você participa da democracia que é para você destruir coisas que são pilares do Evangelho. Esse é o ponto. Vê só, ainda no que o presidente Oaks diz, existem dois tipos de julgamento nas Escrituras. Um deles é a respeito dos julgamentos condenatórios. E o outro é a respeito dos julgamentos no sentido de discernir o bem do mal. Então, o povo lê, por exemplo, Mateus 7,1, e lá vai dizer, não julgueis para não ser julgados. Aí o povo já fala, você não pode falar mais nada de errado. Tudo é relativo agora, você não pode julgar para que você não seja julgado com a mesma medida. O povo entende desse jeito. Porém, quando você vai ler 1 Coríntios 6, lá está dizendo também que os santos hão de julgar o mundo. Ou seja, é para você julgar também. Não é para você julgar no sentido de condenar
ou julgar injustamente, mas é sim para você julgar no sentido de discernir, diferenciar o bem do mal. Por exemplo, nas pautas relacionadas ao aborto, o membro da igreja, mesmo que ele escolha um partido que apoie essa pauta, ele não vai poder apoiar essa pauta em específica, embora ele possa escolher esse partido. Nas pautas das questões de gênero, você tem como membro da igreja afirmado já que o sexo é o gênero. E não nas relações como coloca o Robert Stoller, né? Que o sexo é separado do gênero. A família é um pilar central da igreja. Então, existem verdades eternas. E elas não foram revogadas no discurso do presidente Oaks. O pessoal acha que, por ele ter falado que não é mais para julgar um membro ou outro, é para você parar de discernir o bem do mal. E não é isso, não é como, eu estou numa feira e agora eu vou escolher mexerica ou banana porque eu gosto mais de uma ou de outra. Não é assim. O livro de Mórmon, em Moroni 7, versículos 14 e 15, vai dizer que a gente tem que tomar cuidado para não chamar aquilo que é mal de Deus e aquilo que é bom sendo do diabo. E que a gente tem que diferenciar isso como se fosse a luz do dia das trevas da noite. Ou seja, existe uma verdade objetiva nas questões. Existe. Não perca isso de vista. Que existe uma verdade objetiva nas questões. E aí é você quem vai discernir e é você quem vai tomar a sua decisão. Tá bom? Eu acho que as coisas desse jeito ficam bem colocadas. É isso que eu queria falar a respeito desse primeiro assunto. Agora, indo para o assunto da pastora Nadir. Será que ela foi enganada? Será que ela caiu em uma arapuca do ateu militante Jason Ferrer e vai fechar a sua igreja? O que aconteceu? A pastora Nadir, ela que diz que tem visões do céu, do inferno, que já viu o Michael Jackson lá no inferno e até lutou com o próprio capeta lá, certo? Ela disse, ela tem uma igreja, chamada Morada de Deus. E o ateu militante Jason Ferrer foi até essa igreja. E lá ele gravou uma entrevista com a pastora Nadir, segundo ela, se passando por um cristão, mas na verdade sendo um ateu. E a síntese da situação é a seguinte: se a pastora Nadir tem visões, como é que ela não viu que um ateu se passou por um cristão e entrevistou ela? Foi essa arapuca aí. Então vê só, antes de comentar diretamente sobre a armadilha, eu já falei sobre o Jason Ferrer aqui no canal. A visão dele de que Jesus Cristo é apenas um holograma, de que não tem comprovação histórica, que é apenas uma crendice, que não tem nada, é surreal. É surreal esse tipo de entendimento dele, até para muitos ateus. Um deles, por exemplo, é o Luiz Felipe Pondé. Você desconsiderar que existe o local do sepultamento de Jesus Cristo, você tem lá o local do Getsemane, aonde ele passou, historiadores citando Cristo. É surreal você desconsiderar tudo isso. E isso não é o mais importante, tá? Começa por aí. Claro que a obra de Cristo e a mensagem dele é muito mais importante, mas de qualquer maneira é fora da realidade o entendimento dele. Mas tá bom. E da pastora Nadir, eu penso o seguinte: eu não concordo com a visão dela a respeito das roupas, da vestimenta. Ela fala que maquiagem você vai para o inferno. Ela diz que as mulheres que passam batom e coisas nesse sentido vão tudo para o inferno, né? E eu entendo que o apóstolo Paulo e Pedro, quando eles falam sobre a vestimenta nas Escrituras, eles estão ensinando princípios do recato, da modéstia, certo? E não amaldiçoando um objeto em si, ou o que você faz com o seu cabelo, ou o que você faz com as suas unhas. Então,
existe uma diferença nesse sentido. Evidentemente, eu não acredito nas visões da pastora Nadir. Porém, com tudo isso e outras coisas mais, eu defendo a liberdade dela de compartilhar a religião dela do jeito que ela pensa, do jeito que ela entende. Porque eu quero essa liberdade para mim. Desde que o Estado moderno foi organizado e não existe mais uma igreja central, as igrejas têm algum tipo de relação. E elas têm de ter a liberdade religiosa. Tem que estar funcionando isso muito bem. Então a galera que quer censurar, tirar os vídeos da pastora Nadir da internet, é um absurdo isso. Não deveria endossar esse tipo de coisa. Assim como você quer a liberdade para compartilhar a sua fé, você tem que dar a liberdade dela também. E também tem que ter a liberdade do ateu Jason Ferrer de falar, né, as coisas que ele fala. Agora, que a situação foi engraçada, foi. Isso não dá para negar. Né? Dele entrevistando lá e armando a Arapuca. E a pastora Nadir ficou furiosa com isso. Tá? Ela ficou terrivelmente furiosa com essa situação. Mas o argumento em si, embora eu não acredite nas coisas da pastora Nadir, o argumento do Jason, para mim, não funciona. E eu vou dizer o porquê. O pessoal acha que o dom real de visões e de profecia, ou se o indivíduo é um profeta ou não, tá? Eles acham que esse pessoal ele é onisciente, onipotente e onipresente. Que ele vê tudo, pode tudo, está em todos os lugares. E não é assim. Os dons reais, eles não funcionam dessa maneira. Veja, Moisés não sabia de todas as coisas que estavam se passando, mesmo sendo um profeta chamado por Deus. Os apóstolos, eles não sabiam que tinha um traidor no meio deles, que se chamava Judas. Só Jesus Cristo sabia. Ou seja, pessoas especiais chamadas por Deus, tanto apóstolos quanto profetas, não têm a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, por isso, eu acredito que o argumento do Jason falha, tá? Nesse sentido. Mas que valeu a pena, é engraçado. É engraçado. Agora, outra curiosidade, eu vi muitos canais aí aplaudindo o que o Jason Ferrer fez, né? Canais cristãos e tal. E veja, eu vou ser bem sincero aí. Reverendo Hafner, Eric Ribeiro, assim como ele pensa que as coisas da pastora Nadir, o ateu Jason Ferrer pensa que as coisas da pastora Nadir são uma crendice, esquisitice, e ele debocha muitas vezes, tá, da fé, bota uma iraniana que morreu, bota a culpa na religião em geral, que é um absurdo você comparar uma religião com a outra, que não tem nada a ver, tá? Mas é assunto para outro vídeo, não vou puxar nesse vídeo. Ele bota na conta de cristãos também uma coisa que não tem nada a ver com a fé cristã, certo? A fé do Jesus que salva, do Jesus que redime os pecados da humanidade, ele quer comparar com uma outra fé de um povo que mata a mulher lá porque ela não usou o véu, né? É um absurdo você fazer essa comparação. E vocês aí, como eu ia dizendo, Reverendo Hafner, Eric Ribeiro, acho que eu vi o André Carpano também comentando, ele pensa a mesma coisa de vocês. Essa é a realidade. E nesse ponto específico, a pastora Nadir tem razão. Vocês estão aplaudindo alguém que no primeiro momento vai dar uma lapada em vocês, vai cravar-lhe a adaga aí, né? Porque ele vê vocês da mesma maneira, tá? Então, é isso que eu vejo nessa situação aí, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar em vídeo. Não deixe de verificar o botão de gostei, que é muito importante. Toca no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações e coloca em todas. E deixa o teu comentário, que é muito importante. É onde eu vou saber o que você está pensando, tá bom? É isso, até mais. E faça todas essas coisas para você não falhar com essa sociedade. Até mais.